Bom dia a todos. É um prazer para mim moderar esse painel, cujo título é A Vocação de Atos de Concentração, Precedentes, Efeitos e Possíveis Melhorias ao Instituto da Avocação. Introduzido na legislação concorrencial pela nossa atual Lei 12.529 de 2001, o Instituto da Avocação se trata de um mecanismo para conferir ao Tribunal do CAD a possibilidade de revisar atos de concentração aprovados pela Superintendência Geral. A avocação confere ao CAD uma espécie de duplo grau de jurisdição internamente ao órgão, juntamente com a possibilidade de recursos de terceiros interessados ou agências reguladoras. O objetivo desse painel é discutir o Instituto da Avocação, como ele impacta transações, como ele impacta transações internacionais e possíveis medidas para conferir maior segurança jurídica às partes de um ato de concentração e também a terceiros. O IBRAC, através do seu grupo de trabalho sobre a avocação de atos de concentração, realizou estudo extensivo sobre o uso da avocação pelo CAD e hoje discutiremos resultados desse trabalho. Então, para abrir o painel, nós contaremos inicialmente com a Renata Zúculo, que é sócia do Matos Filho Advogados, é mestre em Direito pela King's College London, especialista em Direito Econômico e Regulatório pela Fundação Getúlio Vargas e graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E a Renata é a atual coordenadora do estudo do IBRAC, sobre o qual falaremos hoje. Portanto, sem mais delongas, passar a palavra para a Renata para a gente começar os trabalhos. Por favor. Obrigada, Marcel. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer você e o Rodrigo por terem planejado esse painel, agradecer os meus colegas de mesa, acho que a discussão aqui é muito rica, agradecer ao IBRAC pela organização do seminário e agradecer ao GT de Avocações. Muitas das pessoas estão aqui, vocês vão conhecê-las ao final da minha apresentação, a gente vai ter foto de todo mundo, mas sem eles, e foi um grupo que trabalhou por quase um ano, estudando todas as decisões e fazendo uma discussão muito rica. Eu queria, antes de começar a minha apresentação, fazer um esclarecimento inicial sobre o contexto desse grupo de trabalho, né? E aqui acho que é bem importante, porque acho que tinha uma visão e uma apreensão na comunidade antitruste desse Instituto da Avocação, que é algo que a gente tem aqui no Brasil, mas que a gente não vê em outras jurisdições, né? E sempre teve muita percepção do que era esse instituto, mas que efeitos, que preocupações que pode ter. E o objetivo do grupo foi olhar as decisões e trazer aqui um pouco de dados qualitativos e quantitativos para mostrar o que a gente tem hoje de experiência. De nenhuma forma o grupo de trabalho teve a intenção de criticar ou de contestar ou questionar a competência do tribunal para avocar os casos. Tá? Acho que todo o grupo de trabalho, a gente entende que essa é uma prerrogativa que está na lei e que é importante, e ela tem um fundamento e uma razão de ser. Então, o que a gente buscou aqui foi estudar os casos que já tinham acontecido e trazer duas sugestões de melhoria que a gente sabe que são bem desafiadoras, mas que a gente vai apresentar aqui ao final. Então, se eu puder ter a apresentação. Então, só para falar um pouco qual foi a metodologia de trabalho, a gente fez um recorte temporal, então houve um mapeamento das decisões desde maio de 2012, que foi quando a lei entrou em vigor, até agosto de 2021. A gente analisou todos os casos e foram considerados fatores como o tempo de tramitação dos casos, se houve ou não homologação do despacho de avocação e as razões pela homologação ou pela não homologação, e as razões para o pedido de avocação em si. E a gente vai apresentar aqui os principais resultados do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Esse grupo surgiu quando a gente começou a perceber um número maior de avocação mais recente, né? Mas queria passar alguns números, e aqui tem uma linha do tempo com todos os pedidos de avocação até agosto de 2021. Foram 19 avocações, 6 dessas avocações em casos sumários. Dessas avocações, dessas 19, 12 foram homologadas, 12 pedidos de avocação foram homologados. 4 pedidos de avocação foram reconsiderados.
pelo próprio conselheiro relator ou conselheira relatora que havia feito o pedido. E a gente vai ver um pouco mais para frente sobre qual foi o efeito no mérito, né, da decisão dos atos de concentração. E qual foi o impacto desses pedidos de avocação. E aí vou passar um pouco para frente. O que o grupo olhou primeiro, né? O período de tramitação dos atos de concentração. E o que a gente identificou olhando todos esses 19 casos? Que, em média, os casos em que houve pedido de avocação tiveram um período de tramitação entre o protocolo e a decisão final de aproximadamente 136 dias. Desses 136 dias, mais ou menos metade era referente ao período de análise perante a Superintendência Geral e a outra metade, a análise perante o tribunal após o pedido de avocação. Como a gente viu isso, a gente também tentou fazer um outro recorte, que seria o período de tramitação para os casos em que o despacho foi homologado. Porque o que a gente queria entender como grupo era se o fato do pedido de avocação ser homologado ou não tinha um impacto maior no período de tramitação do caso ou não. E o resultado que a gente chegou é que, para os casos que foram homologados, o período médio de avocação era de 186 dias, com um período menor perante a Superintendência do CAD e um período maior perante o Tribunal do CAD. Claro que tem uma série de razões para isso acontecer, mas quando a gente olha os dados, as estatísticas, o que para a gente ficou claro é que existe uma importância muito grande na apreciação do pedido de avocação. Né? Porque, a partir do momento que ele é homologado, de fato, o tribunal se debruça com detalhes sobre aquele caso. Né? Então, isso foi uma primeira percepção do grupo de que tem uma importância nesse que eu estou chamando bem, entre aspas, juízo de admissibilidade do pedido de avocação. Depois, uma segunda métrica que a gente tentou olhar foi desses 19 pedidos, né, de avocação e dos 12 que foram homologados, e a gente focou bastante nesses 12, quantas decisões de fato foram reformuladas, né? E a gente percebeu que grande parte, então 8 desses 12, não teve qualquer tipo de reformulação da decisão da Superintendência Geral. Né? De novo, isso não significa que o tribunal não tenha competência de rever a decisão e não possa reformular, mas foi um indicativo numérico que, ao ler todas as decisões, a gente chegou à conclusão. Aqui a gente está falando de números. Né? E dos casos que tiveram reformulação ou revisão da decisão, a maior parte foram decisões que estavam discutindo o conhecimento daquela operação. Então, principalmente aí o caso lá em 2013, os dois casos da Monsanto em 2013, né, Monsanto Bayer e Monsanto Embrapa, em que se discutia se aqueles contratos de licenciamento eram contratos associativos ou não. E, da mesma forma, em 2018, a decisão no caso Oi-Tim, que discutia a aplicabilidade da Resolução 17, que tinha acabado de sair do forno. Então, foi um momento importante. Isso foi o que a gente analisou em termos de quantitativo. Em termos qualitativos, a gente olhou todos os despachos de avocação, então o grupo olhou todos os despachos de avocação, olhou todas as decisões de homologação e depois as decisões finais. Né? O que a gente não conseguiu perceber? Né? A gente não percebeu uma uniformidade nos critérios para avocação. Então, a gente tinha pedidos aí de avocação que eram feitos por dúvidas sobre a definição do mercado relevante. A gente teve pedidos de avocação que foram feitos sobre dúvidas factuais do caso. Né? A gente teve pedidos de avocação feitos com relação a dúvidas nos aspectos, nas condições concorrenciais daquele mercado, então, seja a rivalidade, seja condições de entrada.
E alguns outros aspectos, vou dar só um exemplo. Tem um caso em que a target era a ISCP, Sociedade Educacional, em que o despacho de avocação buscou analisar as regras de governança daquela empresa-alvo e as participações cruzadas que a compradora tinha, né? Então, é um aprofundamento dessa análise. O que a gente também pensou aí, olhando como grupo, né? A gente olhou esse aspecto e falou, bom, tem uma grande preocupação aqui. Eu acho que eu diria que até um preconceito nosso, como comunidade jurídica, de que, a partir de 2018, e isso os dados mostram, a partir de 2017, teve um aumento muito substancial no número de avocações. Mas aí a gente também parou para ver e falou, tudo bem, tem um aumento de 2017 a 2021, a gente teve um aumento de 80%. Mas eu parei também e pedi um outro dado. Qual foi o número de atos de concentração que a gente teve no mesmo período? E teve um aumento não muito diferente disso. Teve um aumento, em 2017, a gente tinha aproximadamente 360 atos de concentração sendo notificados, em 2021 eles foram quase 700. Então, a gente, como grupo, também parou para pensar se a gente não estava olhando enviesado. A gente está olhando um aumento no número de avocações, mas também teve um aumento de casos. Então, você aumenta a base. Então, qual foi a sugestão aqui, que a gente está apresentando como sugestão de possíveis melhorias, né? O que a gente vê não existe hoje precedentes que falem de forma clara quais são as dúvidas que o tribunal tem para seguir com um pedido de avocação. E talvez isso não exista porque a gente não está numa maturidade suficiente. Lembrando que a avocação, de fato, ela começou a ser usada em 2018. Ela foi usada muito pouco até 2018. Por que isso? Talvez porque a lei era muito nova. O Instituto da Avocação é novo, ele não existia na lei antiga, ou, apesar da gente, na lei antiga, não ter um regime prévio, boa parte da análise já existia, né? Então, a gente tinha aí 5 anos da lei, talvez o Instituto da Avocação não estivesse maduro. Acho que agora ele está numa fase de amadurecimento. Ele está sendo mais utilizado num contexto em que você tem um número maior de operações sendo apresentadas ao CAD. Mas será que agora a gente não está numa fase de amadurecimento e de pensar, talvez, que tipo de dúvida que surge e que pode gerar um pedido de avocação? E daí 2 sugestões que o grupo pensou foi... Primeiro, a possibilidade de ter algum prazo interno e impróprio dentro do CAD, em que pudesse haver uma discussão entre a superintendência e o tribunal dentro daquele prazo, lembrando, né, a partir da publicação da decisão da superintendência geral, há um prazo de 15 dias para essa avocação. O grupo sabe que isso é um desafio. A gente acha que até uma sugestão de melhoria, que a gente está criando um desafio, porque 15 dias é pouco tempo para o tribunal se familiarizar, mas talvez um prazo interno pudesse ajudar até o próprio tribunal e até a própria superintendência a prestar os esclarecimentos que sejam necessários. Uma segunda sugestão de melhoria foi uma abertura de um canal entre o tribunal e as requerentes, para que o tribunal, tendo dúvidas, né, e a gente vê pelo número de avocações que há dúvidas, e pelo número de não homologações, ou até dos pedidos de reconsideração, olhando, né, as decisões em que o pedido de avocação foi retirado pelo próprio conselheiro ou conselheira que havia feito, de que, às vezes, uma reunião com as requerentes pode esclarecer aquela dúvida. Isso não significa dizer que a Superintendência Geral não tenha feito o seu trabalho. A gente vê que a Superintendência Geral fez uma instrução muito completa. Mas, quando uma nova pessoa dá um novo olhar para aquela operação, podem surgir dúvidas que na superintendência não tinham surgido. E lembrando que o tribunal não participa da instrução. Então, ele recebe o material, mas ele não participa das reuniões, ele não participa da apresentação do caso. Então, ele está recebendo aquele material mais frio. Então, talvez esse canal de abertura pudesse possibilitar, tanto para o tribunal, a oportunidade de esclarecer dúvidas, a oportunidade das requerentes prestarem esclarecimentos, sem tirar essa prerrogativa tão importante que o tribunal tem de avocar os casos e de analisar e se sentir confortável numa decisão que está sendo adotada aí pelo órgão antitruste.
Com isso, eu encerro a minha apresentação, colocando aqui um slide final. Ai! Eu não sei o que aconteceu que voltou o Sérgio. Vocês conseguem colocar de novo? É um mistério, mas é o slide mais importante da apresentação. Obrigado. Não é esse? O obrigado sempre tem. Aqui, esses são os integrantes e, de novo... Alguém não quer aparecer na foto, tá? Porque eu pedi autorização de todos para colocar a foto do grupo de trabalho, mas eu vou passar a palavra e acho que em algum momento a gente pode colocar aqui para agradecer o grupo. Obrigada. Acho que até o final a gente consegue... acho que deu agora, hein? Vou tentar de novo. É um para trás. Obrigado, Renata. Apareceu. Obrigado, Renata, pela excelente apresentação, rica em dados. Vou passar a palavra, então, agora para Fiona. Fiona Sheffer é sócia do Milbank em Nova York. Tem os títulos de Bachelor of Civil Law pela Universidade de Oxford, Bachelor of Laws pela Faculdade de Direito de Adelaide e Bachelor of Economics pela Universidade de Adelaide. Fiona, the floor is yours. Thank you. Thank you, Marcel, and I apologize for having to speak English. One of these days I will learn Portuguese, but not on this trip. It is an absolute pleasure to be back at UBRAC, and in particular on this 30th anniversary of your august institution. We have a very close relationship as the chair-elect of the section of antitrust law. I know many of you are already members, and I hope more of you will become members. And I will become a member of IBRAC before this conference is out. It's reciprocal. This is a really interesting topic from a variety of perspectives, and I have to confess I didn't understand everything that the translator was saying, but I get the gist of Renata's presentation. This re-review right that we have in Brazil, I think, is fairly unique. But I think what motivates it is common to other jurisdictions. That is that there should be a check on the powers of the initial reviewer. In the case of the US, that would be the staff level review by the US Department of Justice or the Federal Trade Commission. And here we have the superintendents who, has a lot of power. And I understand that there is some, legitimate desire to have the ability to re-review or take a look at their recommendations. Interestingly, in the US, we do have the ability to meet with the commissioners, which I think that's in the FTC process. I think that's the most similar process to what we see in CAJE. But that right is only given to the parties, or really third parties, when the recommendation is to sue, to block the transaction. So not the other way round. So I find that an interesting dichotomy. We apparently trust our staff in the US, at least traditionally, more than the situation here. And from what I can see over the past, since 2012, the superintendents has been doing an excellent job. And I think that has continued with the present regime. So one might ask, is this re-review right really necessary? Especially when you look at other jurisdictions like the US and see that, that it's a due process right given to the parties as opposed to maybe third parties who disagree with the decision to clear the transaction. I do think there's merit in this re-review process. But I would suggest that there are some things one might think about in your, mature phase of organising how that process works. First of all, I think it's not very well known in international circles that this process can occur and the implications that it has on timing and certainty of your deal. We all understand by now, takes us a little while, but we understand by now there's a 15-day period after the recommendation to clear, and we're
apparently not allowed to close during that period, and we respect that. I think what is less well known is that there is an ability to do the re-review, and that it is only a majority of the Commission that is necessary to approve that. I think what would be helpful for both the international community and for the Brazilian community in that process is to have a more, I think, maybe transparent procedure as to, when that process is exercised, the reasons why the recommendation is felt not to be adequate, or there are questions that need to be answered, so that the parties can have something, concrete to address and understand what the concerns are. I think it should be used judiciously. I understand that in no case where this request has been made by the tribunal has it ever disagreed with the recommendation of the superintendent, except in cases where third parties were requesting the re-review, not when the commissioners on their own decided they wanted to take another look. So that suggests that the tribunal agrees that in large part the superintendent has been doing a good job. So let's use it judiciously, let's use it transparently, let's make sure that it's a decision on the merits, and not for, because there are certain opponents who don't really have legitimate antitrust reasons to object, but are trying to create trouble for someone else's deal. I don't think I have to say to anyone here that we're at a real pivot point in politics and antitrust. I mean, no one more than the US feels that. And I think it's incumbent on all of us, both in the bar and in our institutions, to make sure that our decisions are reasoned on the merits and are not accused of being political, because that starts to undermine the practice that we all love and engage in. And I think that some timing considerations maybe should be interposed. I mean, for example, could we do something that would have a presumptive 30-day period for, like a second 30-day period for the Commission to look at the transaction, as opposed to what might be, up to the statutory limit of 330 days. I can tell you, in these days of financing being very difficult to obtain, we're getting a lot of challenges in international transactions in getting our outside dates anything beyond 6 months. That's just not happening. So that is something that is really, a practical thing to think about. And I do also like Renata's suggestion of having a more continuous channel and dialogue between the superintendents and the commissioners before the recommendation is made, so that maybe, in some cases, the questions that are coming up in a re-review are addressed earlier, and maybe avoid the need for a re-review. So those are some initial thoughts. I'd love to hear what others have to say. Thank you, Fiona. Bom, a gente ouviu, então, inicialmente a palavra de duas advogadas. Eu vou passar, então, agora para o Diogo Maron, falar um pouco aí da visão de uma empresa, né, com relação a esse tema. O Diogo Maron Pinheiro Alves é líder de Direito Concorrencial e Imobiliário da Bayer no Brasil, é pós-graduado em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas e é graduado em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília. Diogo, por favor. Obrigado, Marcel. Obrigado a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui, contribuindo com essa discussão, com esse painel, junto com uma mesa tão bem capacitada. É uma honra realmente estar aqui. E faço coro também às palavras da Renata, de que a ideia aqui não é fazer uma crítica ao Instituto da Vocação, muito pelo contrário. É um instituto extremamente importante e simplesmente gerar reflexões sobre a perspectiva das empresas no geral, não necessariamente a opinião da Bayer, mas das empresas no geral, de qualquer setor que seja, e juntos pensarmos em possíveis melhorias futuras. Antes de entrar... Deixa eu segurar que eu acho que vai ficar melhor. Pronto.
Acho que antes de entrar propriamente nos efeitos que as empresas podem acabar sofrendo, né, tendo consequência aí quando a gente fala de uma possível avocação, acho que seria interessante dar um passo atrás e compartilhar com todos um pouco a visão interna da empresa quando a gente fala da interação de M&A e antitrust, principalmente o que representa do ponto de vista interno de uma empresa quando a gente vai falar em ter que submeter uma operação para o CAD. Tá? Então, assim, obviamente, e eu sei que todos têm essa percepção, mas não custa reforçar, obviamente, quando a gente contrata um escritório, quando a gente entra em contato com o escritório, aquele projeto ele já teve um grande esforço, um grande trabalho para chegar até aquele momento. Então, um trabalho de meses, se não até um período superior, até um ano, às vezes. Um trabalho que basicamente vai consistir em entender o que a empresa quer, qual a estratégia da empresa, os próximos passos da empresa, o que o mercado espera, o que o mercado tem de expectativa de demanda para o futuro. E juntos, a partir desse momento que você tem uma ideia um pouco mais estruturada, pensar qual que seria possivelmente o parceiro ideal para aquele projeto. E aí o que é um primeiro ponto interessante que eu gostaria de trazer? Quando que numa empresa a gente para analisar se uma operação, por exemplo, precisa ou não precisa ser submetida ao CAD? É numa análise muito preliminar. Na visão interna da empresa, submeter uma operação para o CAD não é simplesmente uma mera formalidade que você vai ter que cumprir. Não é um pós, não é um efeito, não é tenho esse projeto, então precisa ser notificado ao CAD, é sumário, é ordinário, então vamos lá, vamos notificar. É o contrário, ela acontece numa análise prévia, interna, uma análise preliminar, e ela faz parte de um requisito de todas as empresas numa análise de viabilidade do projeto. O que eu quero dizer com isso? O fato de precisar notificar uma operação para o CAD é suficiente para derrubar um projeto que está em andamento. Porque a gente fala aqui que nem todo projeto ele consegue ter a flexibilidade de tempo e a flexibilidade financeira para esperar a decisão do CAD. E aqui não é nem o tempo de análise do CAD em si. Né? Eu vou trazer, assim, só a título de exemplo aqui, um cronograma hipotético, por exemplo. Se eu hoje tomo a decisão de um projeto X, a gente vai seguir em frente com esse projeto X, tendo que submeter ele ao CAD. Da data que eu tomo essa decisão, hoje, até a gente conseguir fazer a notificação ao CAD, vai fácil uns 4 meses, pelo menos. Fácil. O que representa esses 4 meses? Tá? Então, representa ir atrás desde as coisas óbvias, mas digamos assim, óbvias, como ir atrás de um escritório, contratar um escritório, levantar dados, levantar informações, preparar a notificação num todo, mas também tem um trabalho interno. Tem um trabalho interno de que eu preciso ter uma empresa alinhada para notificar uma operação para o CAD. Eu preciso que todo o meu time comercial tenha total clareza do que significa notificar uma operação para o CAD. Eu preciso que todo o meu time comercial tenha clareza do que é gun jumping. Quais são as informações que eu posso ou que eu não posso trocar? O que eu tenho que ter de cautela para eu não incorrer em gun jumping? Ah, mas você notificou uma operação no ano passado para o CAD, provavelmente você já sabe. Não é suficiente. A gente não pode necessariamente presumir que o time comercial sabe, ainda mais muitas vezes com muitas trocas internas que algumas empresas podem acabar tendo. Então, e naturalmente você mexe com toda a ansiedade, com toda a expectativa de todas as partes que estão envolvidas no projeto. E aí, quando a gente coloca todos esses fatores na mesa, é interessante quando a gente também traz para a discussão o contrato associativo. Muitas vezes a gente também relaciona essa discussão muito ao M&A propriamente. Porque, assim, na visão interna da empresa, o que seria um contrato associativo? O contrato associativo, ele basicamente vai ser um projeto específico com o objetivo de atender uma demanda pontual da empresa naquele momento. Agora, voltando aqui naquela ideia daquele cronograma hipotético que eu ia colocar. Então, se hoje eu tomo uma decisão que num projeto X a gente vai seguir em frente com esse projeto tendo que submeter ao CAD, e eu considero que vai fácil aí pelo menos uns 4 meses até a notificação ao CAD. Aí agora digamos que a análise da Superintendência Geral levou 5 meses. Agora a gente faz o gancho com o estudo que a Renata trouxe de que em média, quando tem avocação, dobra o tempo de análise. Então você põe 4 meses, mais 5 meses, dobra esses 5 meses. A gente está falando aqui de um projeto que ele vai precisar esperar no mínimo uns 14 meses. E é isso que eu estou falando, nem todos os projetos necessariamente conseguem ter essa flexibilidade. E esse é um fator interessante trazer porque, obviamente, a autoridade, os escritórios, eles não têm a visibilidade de quantos projetos acabam sendo parados no meio do caminho. A gente acaba desistindo, as empresas todas no geral. Porque, obviamente, os projetos que chegam para vocês são aqueles projetos mais estruturados que, na nossa análise de viabilidade, fez sentido seguir em frente.
E quando a gente fala aqui, né, de efeitos, então quais efeitos uma empresa ela pode acabar enfrentando, quais consequências ela pode acabar enfrentando quando a gente fala de uma vocação? E aqui também é um ponto interessante que são pontos que eu vou trazer que servem de uma forma ampla quando a gente está aguardando aprovações regulatórias de forma ampla. Então, acho que assim, o primeiro ponto, um ponto que muitas vezes não passa na nossa cabeça e, sinceramente, acho que é um dos mais delicados, é o nosso compromisso com o fornecimento de um produto. Então, a partir do momento que eu tenho um cronograma, uma expectativa numa data de obtenção de aprovações do CAD, outras aprovações regulatórias, a partir desse momento eu crio uma expectativa de uma data de closing. A partir do momento que eu tenho uma previsão de fazer no X mês o closing de uma operação, então eu me programo para tantos meses antes de X eu parar minha produção. Eu me programo com contratos de distribuidores, contratos de fornecedores. Vão ter alguns que eu vou precisar fazer rescisão antecipada, vão ter outros que eu vou precisar renovar, mas renovar até só o mês X. Então, e aí se eu tenho aquela expectativa, e agora essa expectativa ela acaba sendo adiada, isso mexe com uma logística muito grande, porque, obviamente, a empresa quer garantir, né, a continuidade, né, na prestação do serviço ou no fornecimento do produto. Outro ponto que muitas vezes não vem à nossa atenção, mas acreditem, é muito complexo, é do ponto de vista de TI. Você fazer uma transferência de todo um sistema, toda uma base de dados de uma empresa para outra é algo extremamente complexo, é algo que leva meses, e a partir do momento que você já tem todo um caminho estruturado, você começa a puxar todos os dados, você escolhe ali uma data específica para você congelar o sistema, fazer essa transferência, você tem que mudar, muitas vezes é um trabalho de recomeçar do zero. Outra perspectiva também super interessante para trazer do ponto de vista financeiro. Imagina você ter a expectativa de uma empresa que vai fazer o pagamento, você ter a perspectiva de uma outra empresa que está na ansiedade, na expectativa de receber o pagamento daquela operação, acaba não acontecendo no mês previsto e pior ainda, justamente por conta de alguns meses, né, digamos assim, de atraso, vira o ano fiscal, mexe com toda a estrutura, com todo o planejamento contábil que aquela empresa tinha. Então, geram diversos efeitos. E um outro ponto também super interessante para trazer, do ponto de vista de RH. Então, assim, muitas vezes a gente tem insegurança dos funcionários, insegurança das pessoas quando a gente está envolvido num projeto de M&A. E, independente de medidas mitigadoras que uma empresa possa adotar, no final do dia, o funcionário só vai se sentir confortável quando toda aquela situação acabar, quando toda aquela situação passar. Então, na prática, é assim que funciona. E quanto maior o tempo, quanto maior isso fica perdurando, e muitas vezes, dependendo do funcionário, ele consegue também não ter a clareza do que é o CAD, o que é a análise, o porquê da demora. Então, isso acaba gerando um clima organizacional cada vez mais difícil, um ambiente de trabalho, às vezes, com pessoas cada vez mais inseguras. E também não é fácil você ficar administrando isso num longo período de tempo também. E aí, obviamente, eu coloco tudo isso aqui na mesa e algumas pessoas podem estar pensando, então acho que a solução mais prática é vamos ser sempre o mais conservador possível. Vamos fazer sempre uma análise mais conservadora possível, que qualquer coisa a gente só se surpreende positivamente. E aí, nesse ponto, eu acho que, assim, óbvio, a gente tem que sempre fazer uma análise responsável. Eu acho que, assim, todo mundo tem consciência dos prazos legais, então, dos prazos de análise dos atos de concentração, e a gente não pode ficar criando expectativas, né, que não existem. Mas, como eu falei, quando a gente para discutir uma submissão ao CAD, ela é um efeito de viabilidade de operação. De forma que, quanto mais conservador eu sou, mais projetos eu estou inviabilizando. É puramente isso. Então, será que realmente, numa discussão tão madura e tão avançada que a gente já tem, a gente pode se contentar num posicionamento de que a única solução seria sempre adotar o cenário mais conservador possível? Será que a gente não consegue pensar em outras formas, em outras alternativas de a gente deixar o Instituto da Vocação mais leve para o mercado, para as empresas? E aí, nisso, agora eu entro num dos pontos que são, assim, um dos principais pontos, que é a falta de previsibilidade quando a gente fala de avocação. Então, e principalmente quando a gente fala, imagina, numa operação global, uma operação onde a gente muitas vezes tem a dificuldade de explicar para um estrangeiro o que seria a avocação e o amplo cenário em que a avocação poderia acontecer, que representando um efeito muito grande, que é o dobro do tempo de análise. Então, acho que, assim, é fundamental a gente começar a refletir cada vez mais em como a gente consegue tornar a avocação cada vez mais previsível, com critérios claros, critérios objetivos, e justamente até para facilitar o trabalho do advogado.
Sim, quem trabalha comigo, né, principalmente os escritórios que trabalham comigo, já estão cansados de ouvir uma mudança de mindset que as empresas estão tendo. O que as empresas hoje elas esperam do advogado, tanto jurídico interno quanto de escritório? A gente espera que o advogado saia daquele padrão antigo de sim ou não, de pode ou não pode, faz ou não faz, e comece a cada vez mais a ser parceiro do negócio, a ter uma visão estratégica de negócio e cada vez mais ajude, dentro dos limites legais, obviamente, a estruturar o negócio. Agora, obviamente, fica muito difícil a gente tentar ser flexível e tentar estruturar o negócio quando a gente fala de um cenário tão cinzento, tão nebuloso. Obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado pela apresentação, bastante clara, bastante veemente. Então, para a gente fechar aqui essa primeira parte, eu vou passar a palavra para o Alexandre Barreto. Acho que nada melhor do que alguém que já foi presidente do tribunal e agora exerce o cargo de superintendente-geral, para dar essa visão completa, digamos assim, de dentro do órgão sobre o Instituto da Avocação. O Alexandre Barreto dispensa apresentações, mas eu vou fazer mesmo assim. Ele é superintendente-geral do CAD, ex-presidente do CAD, é mestre em administração pública pela Universidade de Brasília e doutorando em ciência política pela Universidade de Lisboa. Funcionário público de carreira desde 1993, atuou em órgãos como Tesouro Nacional, Receita Federal, Senado Federal e Tribunal de Contas da União. Alexandre, por favor. Obrigado, Marcelo. Perdão. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui dividindo a mesa com Renata, Diogo, Fiona e com você, Marcelo. Eu não estruturei uma apresentação, Marcelo, havia me proposto a ouvir o comentário dos colegas de mesa e depois fazer comentários gerais sobre o que foi discutido até aqui. E acho que temos vários bons pontos para poder comentar acerca do Instituto da Vocação. Fazer alguns comentários, acho que na sequência a gente vai ter um momento para diálogo que vai ser mais produtivo e interessante a gente ter essa dinâmica de dúvidas, perguntas, comentários. Mas, enfim, eu acho importantíssimo, primeiro, a gente colocar em contexto essa discussão sobre avocações. E até dando um passo atrás, baseado no que o Diogo disse, eu acho que há uma preocupação maior, anterior ao instrumento da vocação, que é a eficiência da atuação do CAD em sede de análise de atos de concentração. A grande questão discutida, a grande preocupação trazida pelo setor privado é a capacidade de resposta do CAD no tempo adequado das demandas que são levadas ao Conselho. E, nesse aspecto, Diogo, um primeiro ponto que é importante ressaltar. Os prazos de análise de atos de concentração no CAD são reduzidos, e digo isso comparado com números que temos de outras autoridades em outras jurisdições. Apesar de uma elevação em anos mais recentes, a média de análise pelo CAD de atos de concentração ainda é uma das menores do mundo. Adiantando números que iremos apresentar amanhã, mas esse ano de 2022 devemos fechar com prazo médio de análise de 33 dias. Óbvio que nessa média a gente está juntando casos sumários e casos ordinários, mas ainda assim dá uma boa medida da eficiência do CAD na análise dos atos. 33 dias. Óbvio que nosso sistema tem peculiaridades que torna diferente de outras jurisdições. A gente não tem o stop the clock, a gente tem a pré-notificação em muitos casos, o que ajuda também a diminuir os prazos, mas ainda assim os prazos são pequenos e tenha certeza, Diogo, que temos a preocupação constante em tornar os nossos processos de trabalho o mais eficientes possível, sabendo que a questão do prazo para análise é um valor muito caro para o setor privado. Nós temos plena consciência que cada dia a mais de análise da nossa parte em um ato de concentração representa custo de transação para a empresa. Fazemos o máximo para ter a análise realizada no menor prazo possível. E temos, nos últimos meses, repito, trabalhado para reduzir ainda mais os nossos prazos de análise, para voltar a uma média histórica do CAD de algo em torno de 29 dias
de tempo médio de análise, o que, na minha opinião, é fantástico. Colocando isso em perspectiva, Renata, eu acho que há também uma outra necessidade. Você ressaltou isso bem na sua apresentação. Apesar de, sem dúvida, se a gente observa desde o início da Lei 12.529, em 2012, até agora, um aumento do número de casos de avocação, comparativamente ao número de casos analisados ao longo desse período, o Instituto o número de avocações é pequeno, bem pequeno. Eu fiz um recorte, não com rigor estatístico, metodológico que vocês fizeram, mas comparando o período em que eu estive na presidência do CAD, entre 2017 e 2021, ou seja, 4 anos, e o período subsequente, a gente está falando de 1 ano e meio depois. Os 4 anos em que eu estive na presidência foram exatamente 14 casos avocados, o que vai dar uma média de 3,5 casos por ano. Nesse 1 ano e 2 meses após a minha saída e retorno ao CAD, foram 17 propostas e 7 aprovações. O interessante é que, apesar do aumento do número absoluto, a participação relativa, tanto num período quanto em outro, é parecida. 1% dos casos analisados pelo CAD são avocados. 1%. Significa que de cada 100 casos analisados pelo CAD, de uma maneira geral, apenas 1 em cada 100 é objeto de uma segunda análise pelo tribunal, o que é pequeno. Então, assim, eu não considero que esse instrumento, esse fator, essa possibilidade ou risco, a depender da perspectiva que se analisa, represente algo que seja preocupante. Eu acho que há um padrão de decisão, há um padrão de análise e a possibilidade de revisão, como você bem disse, é um instrumento previsto em lei, um instrumento importantíssimo em face da estruturação que veio do SBDC na esteira da Lei 2.529, na medida em que a superintendência, de fato, tem um poder monocrático muito grande, e assim deve ser justamente para conferir eficiência para o processo decisório, mas há, de fato, uma concentração de poder nas mãos de uma pessoa, e a possibilidade de revisão por um órgão de recurso ou de verificação da decisão é necessário. Ontem, na palestra de abertura, eu falei muito sobre a necessidade de instituições fortes e que as instituições são mais importantes do que as pessoas que estão ocupando as funções naquele momento. Esse remédio previsto na Lei de Possibilidade de Avocação é um instrumento institucional importantíssimo para evitar eventuais abusos por parte da superintendência que, em tese, podem acontecer. Então, o tribunal está como um anteparo para a revisão das decisões da superintendência. Caso haja uma má utilização dos poderes pela superintendência, a instituição vai funcionar para permitir que o tribunal reveja as decisões da superintendência. Esse instrumento é necessário. Eu tenho receio, Renata, de qualquer discussão acerca de possibilidade de alteração desse mecanismo institucional possa gerar um problema pior do que a situação que a gente está verificando agora. O que, insisto, para mim é um não problema. Se a gente, novamente digo, se colocamos em perspectiva que apenas 1% das decisões são, de alguma forma, revistas pelo tribunal, é um não problema. E veja, um outro indicador interessante, falamos em 1% de decisões que são avocadas, ou seja, que o tribunal decide rever a operação. Nos 2 recortes da amostra que eu fiz, tanto os 4 anos em que eu estive na presidência quanto agora, em todos os casos, não houve alteração da decisão da superintendência. De fato, há um aumento do tempo de análise, é natural do próprio processo, mas as decisões são mantidas. Então, na minha perspectiva, temos sim uma manutenção da análise técnica, uma manutenção da segurança jurídica. Há, sem dúvida, um aumento dos custos de transação, dado o aumento do tempo de análise. Mas, ainda assim, colocando em perspectiva 1% das decisões, para mim o risco é mínimo. Mínimo. Outros comentários que acho que vale a pena trazer para a nossa reflexão também entendermos a dinâmica interna do instrumento de avocação no âmbito do CAD. É importante ressaltar que nenhum conselheiro individualmente vai avocar um caso. Eu acho curioso, até do ponto de vista da
autoridade quando eu ouço o conselheiro avocou, o conselheiro A avocou, o conselheiro B avocou. Nenhum conselheiro avoca caso nenhum. Um conselheiro, dentro da competência que a lei lhe dá, motivado, leva uma proposta de avocação ao conselho e o tribunal, por maioria ou por consenso, vai deliberar sobre aquela proposta. Ou seja, não há o risco do conselheiro A ou B querer avocar um caso. Há um processo de discussão legítimo, colegiado, que é levado ao conselho para deliberação. Havia na composição anterior do tribunal uma prática interna que eu achava bem interessante, que era a discussão interna entre os conselheiros quando havia uma dúvida sobre um ato de concentração e, previamente à prolação de um despacho de proposta de avocação, a discussão interna antecipava a discussão entre o tribunal, de modo que só eram levadas à deliberação do tribunal aquelas propostas onde havia consenso ou, pelo menos, maioria quanto à possibilidade de avocação. Daí foram 14 avocações nesse prazo de 4 anos. A prática mudou, legítima, na verdade não existe prática melhor ou pior, existem diferenças. Nesse 1 ano e meio tivemos 17 propostas de avocação levadas à discussão e apenas 7 aprovadas. E percebam, novamente, a instituição está funcionando e funcionando bem. Então, 17 propostas, ou seja, em 17 casos, um determinado conselheiro, na sua maioria, entendeu que haveria necessidade de avocação, o tribunal, deliberando sobre a matéria, entendeu que não. Então, tivemos apenas 7. Eu sei que, falando apenas, para a empresa que teve o seu caso avocado é terrível, né? Mas foram 7. 7 no universo de 700 casos, mais ou menos, nesse 1 ano e meio, ou seja, novamente redundando ali em torno de 1%. Mas, repito, a instituição funcionou bem. Antes de passar para o debate, Renata, eu vou fazer alguns comentários sobre as recomendações que o grupo fez ao final do estudo, que são interessantíssimas. E, de certa forma, eu posso dizer que nós tentamos, dentro do CAD, antecipar as questões que foram trazidas pelo grupo. Repito, eu acho que alterar o desenho institucional não é o caminho adequado. Repito, eu acho que o remédio pode ser pior do que a possível doença que se analisa nesse momento. Mas eu acho que podemos mitigar o risco, e não só nos casos de avocação, lembrando que a decisão da superintendência ela pode ser revista em 2 possibilidades, seja por avocação de um dos conselheiros, seja por provocação de um terceiro interessado no processo, uma terceira parte no processo, que pode recorrer da decisão da superintendência ao tribunal. O que nós podemos fazer para trazer mais segurança para o processo decisório, mais segurança jurídica para as empresas e mais conforto para a instituição decidir de uma maneira geral, é estreitar e incentivar os canais de comunicação que existem entre a superintendência e o tribunal. Canais que sempre existiram e que continuam a existir. Temos a prática e temos trabalhado para fazê-lo com mais frequência, Renata, de identificar casos onde haja uma sensibilidade maior ou riscos concorrenciais maiores, e levar ao tribunal, em reuniões internas, previamente as análises que são feitas no âmbito da superintendência, como uma forma de identificar eventuais percepções do tribunal acerca de riscos inerentes a uma operação específica e também reduzir a simetria de informação entre a etapa de instrução e a etapa de análise pelo tribunal. De fato, como a porta de entrada sempre de todos os casos é a superintendência, e temos equipes técnicas especializadas em cada um dos assuntos, analisando cada um dos atos de concentração, é natural que tenhamos uma gama de informação maior do que o tribunal acerca de um ato de concentração específico. Repito, procuramos, obviamente, nos casos onde entendemos necessário, eliminar essa simetria de informação, levando ao tribunal as preocupações ou as características de um determinado caso. E posso dizer que tem surtido efeitos essa prática. Em alguns momentos, incorporamos na nossa análise na superintendência preocupações que são trazidas pelos conselheiros, pelo tribunal e em reuniões prévias. Em alguns momentos, posso dizer que eliminamos dúvidas acerca de uma operação que leva a uma
decisão ou melhor, uma não decisão de avocação. Isso acaba sendo um número não visto, porque não se traduz em indicadores que possam ser verificados, por óbvio, né? E dessa forma, Renata, eu acho que melhorando a comunicação interna sem alterar normas, eu acho que é uma maneira de endereçar os problemas que foram identificados e endereçar, ou pelo menos em parte, as sugestões que foram trazidas pelo grupo. É importantíssimo ressaltar, eu tenho feito um esforço muito grande nessa linha de deixar muito claro para todos, na comunidade, no IBRAC, no mercado de uma maneira geral, que não existe contraposição entre superintendência e tribunal do CAD. Pelo contrário, são atividades que são complementares e que são realizadas de maneira coordenada sempre. O que, por vezes, temos a posição de um ou outro conselheiro. É importantíssimo que todos tenham isso em mente. A posição de um ou outro conselheiro não é a posição do tribunal. O tribunal é um órgão colegiado plural, composto por 7 pessoas, 7 opiniões distintas e que, por vezes, uma ou outra opinião vai estar descolada da vontade da maioria, mas eu posso dizer que, independente de qualquer questão, a instituição funciona bem e, na grande maioria, se não na totalidade dos casos, há um alinhamento institucional entre os diferentes órgãos que compõem o CAD. Tribunal, Superintendência, Departamento de Estudos Econômicos, Procuradoria Especializada. Então, repetindo o que eu disse ontem, é importante que a gente, ao analisar a dinâmica interna das decisões do Conselho, não só em casos de revocação, mas de maneira geral, que tenhamos a leitura correta, que possamos ver a floresta e não a árvore, que vejamos o filme e não a fotografia. Resumindo, posso afirmar, Renata, que o Instituto a instituição está funcionando bem, não só referente a esses casos de revocação, que eu repito, continuo a achar um não problema, mas em todos os demais casos. Bem, acho que esses os comentários gerais ficaram até maiores do que eu achei que seriam, Marcel, mas fico à disposição para a gente continuar debatendo. Obrigado, Alexandre, pelas considerações bastante claras. Então, acho que a gente começa a parte dos debates. Eu vou iniciar com uma pergunta para a Fiona, aí depois a gente pode, o pessoal da mesa aqui pode também comentar outras questões aí que foram surgindo. Mas, então, Fiona, after having listened to the presentations of my Brazilian colleagues, do you believe that those recalls of mergers in Brazil represent significant hurdles in multi-J transactions, or is this something foreign clients and lawyers are normally prepared for? Thanks, Marcel. No, I don't think we're normally prepared for them. But one thing I wanted to ask the panel for your views on is, I think we all agreed around this table that such reviews should be rare, and in fact are relatively rare. You should be used judiciously. And so I wonder whether it would be possible in these situations, particularly given the timing concerns and the uncertainty about how long these processes take, for the parties to have the option to close their transaction during the re-review process. They wouldn't have to, but they could choose to, but they may need to due to financing constraints. And then be subject to something very similar to what we see the CMA doing in the UK, which is a system where you do have an extended review process. It can take, 5+ more months. And there is the ability to close the deal, but subject to strict hold separate constraints. I think if you wanted to use that approach, there's a very well-defined model. Having to live under one of the UK hold separate regimes, it is no joke, and I think Diogo would probably get even more calls on his gun-jumping questions from his commercial colleagues, but it would deal with the concern that some transactions might actually be jeopardized and have to terminate because
the financing wouldn't be obtained. I'm curious for your views on whether that might be a practical approach in what is, we all agree, a very small number of transactions. Posso, acho que vou falar aqui do ponto de vista... Vou falar aqui do ponto de vista de quem está na iniciativa privada, depois vou passar a palavra aí para o Dr. Alexandre Barreto, e acho que, Fiona, eu concordo com você que assim, a gente não está discutindo aqui uma mudança legislativa para retirar o Instituto da Vocação. Acho que o grupo de trabalho, ao ler as decisões, acho que isso foi importante, porque acho que existia vou colocar dessa forma, existia um preconceito com relação ao aparente crescimento no número de avocações. Então, acho que a primeira coisa que a gente conseguiu estabelecer é que esse número, aparente crescimento no número de avocações, e que eu concordo com o superintendente de que ele é mínimo comparado com o número total, ele veio junto com o número de crescimento dos atos de concentração. O segundo preconceito que eu acho que a gente conseguiu vencer é que esse não é um instituto ruim. Esse não é um instituto, e ele é um instituto que ele tem uma razão de ser, que é importante e que tem a ver com a segurança e com a instituição do CAD, né, de permitir que um órgão colegiado possa revisar uma decisão se houver dúvida. Eu acho que quando a gente coloca as sugestões são um pouco nesse sentido, melhorias, talvez pensar em formas de comunicar isso para que as partes possam se antecipar caso haja uma dúvida. E pode ser que as partes não consigam esclarecer aquela dúvida e a vocação aconteça da mesma forma. Mas indo para a possibilidade que a Fiona colocou, eu acho que na lei atual a gente não teria essa possibilidade de fechar, salvo se a gente pedisse uma autorização precária. Então, a gente tem a possibilidade na lei de pedir uma autorização precária. E aí, pensando que no momento que você tem, talvez, um canal ou uma clareza das partes de que aquele caso pode ter uma vocação, as partes também podem começar a pensar se há uma necessidade de um pedido de autorização precário, caso haja um pedido de avocação. Eu acho que, no momento atual, a gente tem ferramentas para pedir essa autorização precária que precisará ser aprovada pelo tribunal. Renata, isso. E repito, acho que a Fiona trouxe a questão da preocupação em relação ao tempo de análise, mas, repito, acho que é importantíssimo, como você colocou, são extremamente raras as situações de avocação, como a própria Fiona levantou e apontou, mas dentro Fiona, do desenho legal e institucional que temos, como a Renata disse, não existe a possibilidade de termos salvo no caso autorização precária, termos uma exceção ou uma autorização anterior ao prazo de análise. E, repito, eu acho que mudanças no desenho atual legal poderiam trazer problemas maiores que a gente não consegue nem prever, que seriam mais prejudiciais do que a questão colocada em si. Eu acho que há outras maneiras de endereçarmos os problemas, na linha do que foi trazido pelo IBRAC, pelo grupo de trabalho do IBRAC, na linha de reduzir, criar canais de comunicação, reduzir assimetrias de informação. E, de certa forma, Renata, acaba já acontecendo essa comunicação entre as partes e o tribunal, em possibilidades de avocação, nas situações em que um conselheiro apresenta uma proposta de avocação e as partes, naturalmente, vão ao tribunal, vão ao conselheiro para prestar informações. E houve casos, passado recentíssimo, em que o próprio conselheiro recuou da sua proposta de avocação após receber informações das partes. Entendo que há um aumento de custos, um aumento da preocupação, no sentido de se procurar o conselho para levar informações, mas, repito, dado que são extremamente raras as situações, eu não vejo essa realidade, essa situação, como um risco para o sistema em si.
Eu teria aqui também uma pergunta, acho que nessa linha, Alexandre, sobre a comunicação entre a superintendência e o tribunal. Você vê uma relação entre quão melhor estiver a comunicação entre a superintendência e o tribunal, tenderia a haver uma diminuição da avocação? Você vê alguma correlação com relação a isso? Ou você acredita que não tem impacto? Marcel, sim. Eu acho que e esse é um aspecto importantíssimo, bem interessante do trabalho realizado pelo IBRAC, entender as causas das avocações, e que podem ser múltiplas. Repito, em tese não, o desenho institucional é muito bem realizado. Em tese, poderíamos ter decisões equivocadas por parte da superintendência, o que levaria necessariamente a uma possibilidade de avocação pelo tribunal, e essa é a razão de existir das avocações em si. Se a razão das avocações reside em falta de conhecimento sobre a operação, reside em dúvidas sobre a operação, sem dúvida, o estreitamento dos canais de comunicação e a redução das assimetrias de informação vai ser um remédio necessário e suficiente para reduzir as possibilidades de avocação. Se, por outro lado, houver discordância do tribunal em relação ao padrão de análise da superintendência, aí sim teríamos um problema grande. Repito, não há esse problema. Mas, caso houvesse, levaria-se à necessidade de, talvez, alteração do próprio padrão de análise ou definição de mercado relevante, por exemplo, no caso específico, acerca de um caso qualquer. Eu não identifiquei, Renato, seria até interessante ouvir um pouco as conclusões do grupo acerca das causas das avocações, um pouco mais, mas, empiricamente, eu não identifico esse padrão de discordância de análise do tribunal em relação às decisões da superintendência. Na esmagadora maioria das vezes, o que eu sinto é uma necessidade de entender melhor uma determinada operação, ou o entendimento de que seria possível a implementação de uma outra solução. Tivemos um caso muito recente, um caso que foi aprovado sumariamente pela superintendência, e o Conselho entendeu que seriam necessárias a adoção de remédios comportamentais para trazer mais, ou melhor, para reduzir problemas concorrenciais decorrentes de uma operação. Veja, foi uma visão específica do Conselho e válida, uma visão diferente acerca de uma determinada operação, extremamente válida, que não foi o padrão que a gente utilizou. Teríamos um problema, Marcel, se percebêssemos que, de maneira recorrente e consistente, o tribunal entendesse acerca de uma determinada matéria de forma diferente da que a SG entende. Se isso viesse a acontecer, naturalmente a superintendência mudaria a sua análise, incorporando a jurisprudência do tribunal, de modo a reduzir esse problema de avocação. Então, a própria instituição se adaptaria a diferenças de visão acerca de uma determinada matéria. Mas, objetivamente, sim, entendendo que, em boa parte dos casos, o que temos são dúvidas acerca da análise realizada ou uma operação específica, estabelecimento de canais de comunicação mais efetivos, mais próximos, sim, eu acho que é uma maneira de reduzirmos drasticamente o risco de avocações em casos específicos. Mas, passando agora do papel de debatedor para perguntador, gostaria de saber um pouco da Renata, que você falasse um pouco mais sobre a visão que vocês tiveram das causas das avocações que foram observadas ao longo desse período. Você tem essa mesma impressão ou vê algo diferente? Acho que, vou falar aqui em nome do grupo, a gente teve essa mesma percepção. A gente não chegou a fazer uma estatística, mas a maior parte das decisões, ou dos pedidos de avocação, eles são motivados por dúvidas, não por discordância. Então, eles são motivados. Eu li a decisão, eu tenho dúvida se este é o mercado relevante ou se haveria outro mercado relevante. Eu tenho dúvida se essa condição de rivalidade é assim mesmo ou se precisaria de outras informações. A gente vê pouca discordância e eu acho que isso também mostra o trabalho bem feito que a superintendência faz, porque a gente não teve reformulação das decisões. Se a gente tirar as três, que a discussão era conhecimento,
né? E que daí eu acho que a visão do tribunal é super importante. Eu acho que esses casos de avocação de conhecimento foram importantes naquele momento para discutir contrato associativo, que também era uma figura nova na legislação, né? A maioria é para discutir dúvidas, né? E aí por isso até que o grupo falou, esse instituto ele é importante, porque é importante o CAD como instituição estar confortável com aquela decisão, né? Aquela decisão ela forma um precedente, ele não é um precedente absoluto, né? A autoridade pode rever dependendo da situação fática de um novo caso, mas é importante o tribunal e o conselho como um todo, né? O CAD como um todo estar confortável de que aquela decisão está em linha com o entendimento da autoridade como um todo. Um aspecto bem interessante, Marcel, perdão, fazer um comentário adicional que me veio agora. Algo que sempre esteve presente em discussões no tribunal quando das discussões sobre avocações. E tínhamos membros do tribunal que defendiam a tese de que as avocações só deveriam ser levadas adiante se houvesse uma possibilidade de revisão da decisão ao final do período, no sentido de não se abrir um processo de discussão sobre um ato de concentração pela discussão em si, dado que não é em sede de análise de atos de concentração que vamos discutir teses. Temos isso de maneira bem clara. Mas, ainda assim, olhando para a amostra que temos, e repetindo, são casos raros, como a Fiona disse, 1% das decisões, eu considero extremamente baixo. Mas tivemos situações em que o tribunal entendeu que haveria necessidade de uma nova abordagem sobre o tema e a avocação levou à formação de uma jurisprudência que impactou em decisões seguintes. Eu lembro de uma discussão ainda em 2018 sobre compartilhamento de infraestrutura em telecomunicações, um caso que foi trazido, se eu não me engano, pelo João Paulo, pelo Paulo Bournier, enfim. Foi do Paulo Bournier. Foi do Paulo. E foi um caso que ele aconteceu logo em seguida da Resolução 17, né? Então ele teve uma importância dos contratos associativos, né? Era uma resolução completamente nova. E aí era uma discussão sobre conhecimento ou não de uma operação, e a SG havia entendido que a operação não deveria ser conhecida. E o tribunal entendeu de maneira diferente, de uma maneira legítima. E, nesse caso, sim, tivemos uma mudança de padrão de análise pelo CAD, de uma maneira geral, em face de uma provocação trazida em sede de avocação. E perceba que, nesse caso, automaticamente, a superintendência incorporou a decisão do tribunal e passou a fazer análise dos casos nesse setor específico, conforme a decisão dada pelo tribunal. Veja, temos o instrumento da avocação funcionando de maneira perfeita. É óbvio que tivemos, naquele caso específico, um tempo maior de análise, mas, para o sistema como um todo, foi extremamente positivo, né? Então, há essa preocupação no Conselho de que não tenhamos a vocação pela vocação. Não, de maneira alguma. São preocupações legítimas que são trazidas. E lembrando que as propostas de avocação, obviamente, devem ser fundamentadas. Não é o conselheiro tomou banho, acordou, vou avocar um caso. Não é assim que funciona, né? Há uma discussão profunda sobre as questões, e, repito, a instituição funciona na medida em que o tribunal delibera em sua maioria e, se entender que a avocação não deve ser levada adiante, não vai aprová-la. Então, repito, são possibilidades de uma nova orientação, digamos assim, em alguns casos, e que tem funcionado bem, repito. Queria fazer uma pergunta para o Diogo. Qual que seria o papel, digamos que, do jurídico interno em calibrar expectativas quando aparece num ato de concentração, aparece um pedido de avocação? Ou seja, em geral, as empresas internamente, ou pelo menos a sua empresa, tenderia a ver como um revés, com uma sinalização negativa. O que a gente está vendo aqui do resultado do estudo é que as revisões de mérito são realmente escassas, né, no final das contas. Mas qual o papel do jurídico interno em conversar com os vários setores envolvidos para calibrar essas expectativas, digamos assim? Obrigado, Marcelo. Excelente pergunta. Eu acho que
um dos principais pontos aqui é gerir a ansiedade de pessoas que não têm, às vezes, a expertise na nossa legislação antitruste. Então, aqui eu coloco principalmente 2 grupos, né? Então, o grupo comercial, que muitas vezes está ali na liderança do projeto de M&A em si, e muitas vezes, no caso de uma operação global, então, né, nossa, né, seja qualquer operação global, né, o time que está lá pela outra jurisdição. Então, aqui são 2 fatores mais complicados, porque por se afastarem um pouco do nosso know-how, da nossa expertise, e também, às vezes, por não acompanharem na prática. Então, muitas vezes, você receber a notícia de que a análise ela agora vai perdurar por um tempo um pouco maior, ela soa, num primeiro momento, sim, como um fator negativo, um questionamento de por que está sendo, então, por que essa reanálise? Então, não foi suficiente até agora? Será que foi uma falha minha? Será que eu não prestei informação suficiente? Será que a autoridade quer mudar de posicionamento? Será que a autoridade quer agora reprovar o caso? O que será que vai acontecer? Então, muitas vezes, essa ansiedade ela está até controlada e planejada pelo jurídico interno no Brasil ou pelos escritórios no Brasil que estão acompanhando, que tem essa percepção que a gente fala aqui de um número de 1%, mas você trazer e acalmar essa ansiedade do outro lado, do time global, do time comercial, explicar para eles o que isso na prática representa, trazer para eles esses números. Então, realmente são vários fatores para a gente equilibrar na balança. Uma pergunta para a Renata também, mas acho que a gente pode estender para quem quiser comentar, com relação a possível impacto nos incentivos para terceiros participarem ou não e como participarem dos atos de concentração, né? Foi comentado aqui com bastante propriedade que os prazos são bastante curtos, né? E um deles, que a gente considera curto também, é o prazo para habilitação de terceiros. E a gente vê, na prática, muitas situações que podem impactar, digamos, a decisão dos terceiros em se manifestarem em atos de concentração, às vezes por questões de não quer aparecer, né, tem medo de retaliação, coisas do gênero, né? E aí acontece, né, de forma às vezes frequente, o fato de o terceiro que ou perdeu o prazo ou não quis se manifestar durante o prazo de 15 dias de habilitação, de depois acabar indo procurar o tribunal para convencer algum conselheiro a avocar o caso, né? A gente vê, né, que houve então esse pequeno aumento de pedidos de avocação, embora, né, com todas as considerações feitas aqui, que também acompanham o número de atos de concentração, mas se uma sinalização para o mercado, eventualmente, de que atos de concentração estão começando a ser mais avocados, isso teria algum impacto também no comportamento de terceiros, de eventualmente procurar mais o tribunal, os conselheiros, para influenciar o pedido de avocações no geral. Como que você veria isso, Renata? Obrigada, Marcelo. Depois vou querer também ouvir a opinião do Dr. Alexandre Barreto, né, a visão da autoridade. Acho que eu sempre gosto de fazer esclarecimentos. Acho que a participação do terceiro ela é muito importante. Tá? Ela pode dar dor de cabeça para o advogado das requerentes, mas ela é importante, porque ela traz uma visão de mercado para além do que a autoridade está recebendo das requerentes. Ainda que você tenha o teste de mercado, um terceiro que vai proativamente e traz dados adicionais tem uma riqueza aí. É importante também, e eu concordo, às vezes o prazo de 15 dias para o terceiro se habilitar pode ser curto, o terceiro pode ter perdido o prazo. Eu acho que um terceiro procurar o tribunal do CAD e falar, eu tenho uma dúvida sobre essa operação e acho que ela deveria ser avocada, eu não vejo... eu acho que pode gerar um incentivo desse terceiro fazer um mau uso, porque, às vezes, o terceiro, alguém que tem interesse... não vou dizer que o interesse não é legítimo. O interesse é legítimo, mas é um interesse mais privado de que aquela operação demore ou não ocorra, né? E acho que o CAD como um todo, tem feito um trabalho muito bom de não ser instrumento
dessa razão privada, né? E a gente tem visto, inclusive, nas decisões de admissibilidade de terceiros, a superintendência tendo aí um cuidado de falar por que este terceiro quer ingressar, o que ele está colaborando. E a gente teve decisões recentes, a doutora já vai poder falar melhor do que eu, de terceiros não sendo admitidos. Mas eu acho que o terceiro ir para o conselho e falar, tenho uma dúvida, gostaria que esse caso fosse avocado porque eu tenho uma preocupação A, B e C, e o pedido de avocação ser feito, eu não acho que é um problema. Onde a gente tem aí uma importância é na homologação desse despacho, porque uma coisa é eu levantar a dúvida para o conselho poderia até avocar, ou até antes, né, que normalmente isso vem muito próximo do prazo. Então, um conselheiro faria o pedido de avocação, mas acho que o despacho, a decisão do conselho, do tribunal, homologando ou não esse pedido de avocação é que é importante, porque é nessa decisão em que você vai sopesar se o que aquele terceiro está falando tem um cunho concorrencial ou se tem apenas um interesse privado. Perfeito, Renata. E excelente provocação, Marcel, porque falamos mais cedo, né? A segunda forma, ou melhor, a outra forma de revisão das decisões da superintendência em sede de atos de concentração é justamente pelo recurso do terceiro interessado. E, confesso, eu não procurei os números, mas minha percepção empírica é que tivemos um aumento do número de recursos de atos de concentração nos últimos meses, talvez. E aí, pensando de maneira geral sobre incentivos, Marcel, não sei se o aumento do número de avocações seja um incentivo para os terceiros procurarem, ou um incentivo maior, ou que tenha se alterado para terceiros procurarem um tribunal. Porque, de fato, sempre existiu esse instituto. É comum observarmos terceiros que não concordam com a análise acerca de um ato de concentração procurarem o CAD solicitando uma revisão de maneira informal, digamos, procurando conselheiros e sugerindo avocações, por razões diversas, seja, como você disse, medo de represálias, medo de ter alguma reação contrária por parte dos requerentes, onde haja uma relação comercial, seja por perda do prazo de habilitação. E acerca desse aspecto da habilitação, acho que algumas observações interessantes a serem realizadas. Primeiro, como a Renata bem observou, de fato, tivemos um aumento no rigor nos últimos meses por parte da Superintendência Geral na análise da admissibilidade de terceiros interessados em atos de concentração. Muito embora, óbvio, que o terceiro interessado cumpre um papel importantíssimo na análise de um ato de concentração, na medida em que reduz a simetria de informação que nós temos em relação ao mercado. Jamais iremos conhecer o mercado tão bem quanto os players daquele mercado. Então, os terceiros, muitas oportunidades, nos trazem informações valiosíssimas sobre o mercado. Mas, mesmo que não estejam habilitados, de uma forma ou de outra, o CAD já iria naturalmente buscar essas informações por meio de testes de mercado, onde os concorrentes, clientes, fornecedores vão ser ouvidos a depender da transação. Mas, embora o papel do terceiro interessado seja muito importante, a superintendência não vai admitir que qualquer terceiro intervenha no caso com o objetivo de tumultuar o processo. Daí o requisito da colaboração processual, que é importantíssimo para a nossa análise. Se, na nossa percepção, houver essa tentativa de tumulto processual, não haverá habilitação, e mesmo que haja habilitação, o terceiro pode vir a ser desabilitado do processo. Acerca do prazo para admissibilidade, é um aspecto interessante que, aliás, debatíamos há pouco tempo no CAD. Lembremos que, quando falamos de atos de concentração, falamos de atos de jurisdição voluntária, falamos de processo administrativo, ou seja, onde rege o princípio do formalismo moderado. O prazo de 15 dias após a notificação é dado por regimento e não por lei. E debatíamos justamente semana passada, na verdade, sobre a possibilidade de um pedido de ingresso de terceiro interessado fora do prazo regimental. E, em tese, o que deliberamos foi que, se houver
colaboração processual, se houver o fornecimento de informações que sejam úteis à análise do processo, não haveria óbice à admissão do terceiro interessado fora do prazo regimental em caráter excepcional, a depender da situação concreta. Lembrando, mais uma vez, falamos de processo administrativo, onde regem os princípios do formalismo moderado e busca da verdade material. Então, se houver colaboração, pode sim haver habilitação do terceiro interessado fora do prazo de 15 dias. O que não iremos admitir, repito, é a atuação do terceiro apenas para tumultuar o processo. E lembrando também quais são as prerrogativas que são dadas a um terceiro interessado após a sua habilitação no processo. Basicamente duas. Poder trazer informações úteis ao processo, o que pode ser realizado independente da habilitação ou não, como terceiro interessado, e a principal prerrogativa processual, que é poder recorrer da decisão do tribunal. Então, assim, a minha percepção é que, na grande maioria das vezes, a habilitação como terceiro tem como objetivo a possibilidade de recurso ao tribunal e nada além disso, o que é totalmente legítimo, está dentro das hipóteses previstas em lei. Can I just... I just wonder, and I think this is something that could be done within your existing process, whether instead of having this, we would still have a right to re-review. We all agree that's important for checking the power and also for third parties. But instead of having this uncertain, potentially very long process, why couldn't you adopt, in cases where commissioners think they may want to re-review or third parties have requested it, you could have a hearing, just like we do in Europe, when there's a statement of objections, and that hearing would follow X number of days after the request for the re-review, and you could have questions that the commissioners and third parties could put, and both would be able to appear. You could have rights of third parties to present their argument if they want. They could do it through the commissioners if they were concerned about confidentiality, and the merging parties would have the ability to respond. And if at the end of that hearing there were still, substantive questions, you could perhaps have a further, X number of day period for the re-review process. But especially since Hinata has highlighted that most of these cases are not about a fundamental dispute, about a difference of view with the superintendent, they're more motivated by, I don't have enough information, I don't understand this aspect, I want to understand that aspect. This hearing, the oral hearing, could be a way to address these concerns in a concrete way with due process for everyone and a certainty on timing. So it could make it more efficient. And having been at KJ on Tuesday and seen the tribunal in action, I'm so impressed by the vibrancy of the arguments and participation. I think that this is something that you already do very well in other contexts and perhaps could do here. São propostas... Perdão, posso? São propostas interessantes, Fiona. My Portuguese has gotten better. São propostas interessantes, mas, assim, na minha opinião, são processos que acabam naturalmente já acontecendo. É importante colocar em contexto também o processo de decisão da autoridade brasileira, que é extremamente transparente, e isso é diferente de outras jurisdições, bem diferente de outras jurisdições. As decisões tomadas no âmbito da superintendência se dão por meio de notas, obviamente, que são públicas à disposição de todo o público interessado. E as discussões tomadas no âmbito do Conselho são realizadas ao vivo, gravadas e transmitidas pela internet. Então, diferente do FTC, por exemplo, onde a decisão se dá a portas fechadas e só se divulga a decisão final sem se revelar quais foram as eventuais discordâncias dentro do processo, no caso brasileiro, não. O processo decisório é completamente transparente, de modo que esse processo de uma eventual audiência ou chamada pública para discussão acerca de um determinado ato de concentração acaba acontecendo naturalmente,
os terceiros irem ao tribunal e discutirem, levarem suas preocupações, ou os conselheiros discutirem abertamente nas sessões de julgamento as razões que levaram à possibilidade de avocação. Eu acho que esse componente da transparência do processo decisório já é dado pela legislação atual que a gente tem. A gente tem mais 5 minutos. Eu queria abrir para perguntas da plateia, caso alguém tenha aqui na frente. Bem, boa tarde. Bem, primeiro, parabéns ao painel. Muito legal ver essa exposição, né, tendo se originado do grupo de trabalho. E até uma primeira colocação muito rápida, que eu achei bem interessante, a fala do superintendente, que ela capturou muito bem o início dos trabalhos desse grupo de trabalho. Né, que a gente viu que, estatisticamente, eram pouquíssimas as avocações, e aí surgiu essa discussão, será que isso é um problema a se discutir? Né? E a gente falou, bem, independentemente disso, vamos olhar o que aconteceu. No fim, a gente teve uma discussão riquíssima sobre o que a gente colocaria como conclusões, justamente nessa linha. Né? A gente não sabia se cabia algum tipo de sugestão ou recomendação ou não, porque, de modo geral, é um evento raríssimo, né? As decisões tendem a se manter. Então, muito interessante essa colocação. E aí, pensando, então, na talvez única sugestão material que o grupo de trabalho fez, e pensando nesse princípio do formalismo moderado do processo administrativo, você veria que há algum espaço dentro do prazo para avocação para conselheiros eventualmente chamarem as partes para uma conversa, ainda que o processo não tenha formalmente subido para o tribunal? Será que isso é algo que informalmente poderia ser instituído, meio que como soft law? Enfim, se você puder passar suas impressões. Interessante, mas, enfim, essa é uma possibilidade que hoje já está na mesa. Nada impede que um membro do tribunal, após a decisão da Superintendência Geral, procure as partes para solicitar informações. É uma possibilidade que já existe, mas, na minha impressão, tem sido utilizado com parcimônia. Não consigo lembrar de casos em que tenha ocorrido. Independente disso, o que eu acho importante é que haja um processo de discussão coletiva dentro do CAD acerca de uma determinada matéria, até para reduzir custos de transação para as partes envolvidas. Então, a minha sugestão, e óbvio, são questões de arranjos internos e discussões de decisões internas, mas a minha sugestão era que, para os nossos processos internos, que a discussão se desse primeiro internamente, para haver um amadurecimento da decisão, e, após esse amadurecimento interno, que houvesse uma sinalização exterior acerca de dúvidas de uma operação. Quando falamos em um órgão colegiado, são 7 pessoas. Após a decisão da superintendência, em tese, se cada um dos 7 membros do tribunal buscassem o mercado para eliminar dúvidas acerca de uma determinada operação, a gente poderia ter um processo um pouco caótico, né, e com um custo grande para o mercado. Eu acredito, e já é feito dessa forma, que internamente a gente consegue reduzir assimetrias de informação sem eliminar a possibilidade de irmos, ou o conselheiro ir aos requerentes para buscar mais informações que eventualmente possam trazer um conforto acerca da operação em si. Mais perguntas? Algum comentário a mais? A vantagem de estar perto do almoço é que as perguntas ficam mais econômicas. Então, queria agradecer a todos pela presença, pelos panelistas. Acho que foi bastante esclarecedor. Acho que o debate muito rico. Então, a gente tem um almoço agora e a gente retorna às 14 horas em ponto. Obrigado.